Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Little Bean com Revit, ao primeiro módulo que é o de Revit Architecture. E na aula de hoje, complementando a aula passada que estávamos falando sobre reservatório, é importante falarmos também sobre estrutura. Eu estava adiando falar sobre estrutura porque isso se trata de uma disciplina à parte, né? À toa que aqui o Revit ele vai ter primeiro a disciplina de arquitetura, onde vai ter essas funções. O Revit ele é disposto dessa forma. Depois vem a aba de estrutura e desde a versão 2021 em seguinte, a 2022 também já possui essas duas abas novas, que é de aço e pré-moldado. Isso fala de dois sistemas construtivos, de duas formas estruturais, onde agora ele vai ter funções, onde ele vai ter ferramentas específicas para trabalhar aqui dentro do Revit. Antes, vocês adaptavam por meio de outras ferramentas, uma estrutura de aço, uma estrutura de pré-moldado, você conseguia fazer, mas agora ficou mais fácil. Tenho certeza que os engenheiros gostaram bastante dessa atualização. Mas o foco deste módulo é tratar sobre a parte de arquitetura, ou seja, a disciplina de arquitetura do Revit. E ele vai contar com essas ferramentas, mas é sempre necessário você ter um conhecimento sobre estrutura. Na parte de arquitetura mesmo já tem aqui a ferramenta coluna. Essa mesma ferramenta com o mesmo atalho e as mesmas funções se encontram também aqui em estrutura, porque faz parte das duas disciplinas, tanto de estrutura quanto da arquitetura. Apenas para esclarecer alguns pontos, a minha formação ela é em arquitetura, ou seja, eu não estou plenamente habilitado como arquiteto a desenvolver projetos estruturais, tá? E o foco desse curso não é exatamente ensinar como você vai projetar todo esse edifício, mas ensinar as funções do programa. Então, eu vou estar explicando aqui um pouco sobre estrutura. Podemos ter um módulo mais avançado, onde vamos falar especificamente sobre estrutura, como criar uma planta estrutural, como trabalhar com a planta estrutural, como eu vou fazer cálculos desde as sapatas, mas isso aí vai ficar para os módulos mais avançados, tá bem? Nesse momento eu vou falar um pouco sobre pilares e sobre vigas. Então vamos lá. Eu vou estar começando aqui, eu vou abrir a minha planta de térreo. Eu vou pegar um apartamento desse, eu vou copiar aqui para o lado, para poder trabalhar melhor. Criei aqui a minha cópia. Tem esses cortes que utilizamos na aula passada e não vamos precisar mais, eu vou estar apagando. Pronto, temos aqui o nosso apartamento. Então eu vou colocar aqui alguns pilares, tá? O atalho CL você pode encontrar tanto na aba de arquitetura quanto de estrutura. Temos aqui um perfil metálico que já vem padrão na maioria dos templates. E temos aqui um pilar retangular. Vamos estar trabalhando com pilares retangulares. Eu não vou mostrar nesse curso cálculos para dimensionamento de pilares nem de estrutura. Criei aqui um pilar, mas você pode perceber até uma coisa. Veja, eu vou até abrir o 3D. Vou selecionar o apartamento. Criei aqui na caixa de seleção. Vou dar uma puxadinha aqui para baixo para ver um pouco melhor. Olha aqui o nosso pilar, o que aconteceu. Por que ele ficou tão pequeno? Ele está com o nível base a calçada e o nível superior o térreo. Porque quando viemos aqui e colocamos o nosso pilar, ele estava com essa configuração de profundidade. Ou seja, é como se eu estivesse criando ele de cima para baixo. Mas se eu quiser o contrário, eu vou colocar a altura, eu vou dizer que ele vai estar iniciando nessa planta onde nós estamos, que é o térreo, e ele vai até o primeiro pavimento, tá? Eu vou estar apagando esse pilar aqui. Então eu vou fazer esse comando. Eu vou colocar em altura até o primeiro pavimento. Eu vou colocar um pilar aqui. Vamos estar alinhando em seguida. Eu vou colocar um pilar aqui também.
nessa parede, um aqui dentro do shaft, um aqui nessa outra parede, vou colocar uma nessa parede aqui também, vou colocar um intermediário aqui, nesse sentido, depois vai ser necessário mover essa janela, e vou colocar um outro pilar aqui também. Eu vou estar apenas alinhando, tá? Isso aqui vai ser bem básico, essa parte de alinhamento, então até então nenhuma novidade, nenhuma grande novidade para vocês. Vai ser necessário fazer algumas correções depois no apartamento, mover a bancada, mover a janela, mas tudo bem. Vamos estar trabalhando com essa estrutura no momento. Eu acho que eu vou deixar esse pilar aqui mesmo. Vai ficar aqui mesmo por hora. Vamos trabalhar com esses pilares por hora. Vou vir aqui no meu 3D. Eu já tenho a minha caixa de seleção. Então, se eu apagar ou ocultar temporariamente esse meu apartamento, atalho HH, eu já vou ter aqui os meus pilares, né? Ok, até aí. Nas aulas passadas eu tinha pedido para vocês instalarem essa extensão Unbox App. Vocês podem estar pesquisando, é uma ferramenta gratuita, é um plugin do Revit e é gratuito. E ele auxilia muito na hora de vocês estarem fazendo algumas coisas, como unindo elementos, usamos muito esse durante todo o projeto. Vamos falar sobre vagas de estacionamento mais à frente, e ele vai colocar essas vagas, então vamos trabalhar com isso depois. E vamos falar também sobre vigas. Podemos criar vigas de duas formas aqui dentro do Unbox App. Se eu quiser criar aqui na parte de estrutura, eu vou utilizar essa ferramenta, tá bem? Eu vou vir aqui em viga e vou escolher a minha viga. Eu só tenho um perfil metálico instalado. Eu vou estar carregando o meu perfil de concreto. Vocês vão encontrar aí, vamos estar disponibilizando para vocês também. Temos aqui a nossa família. Eu vou abrir. Pronto, já temos o nosso pilar, já temos a nossa viga carregada no nosso projeto. Então, como é que a viga ela vai se comportar? Ela vai descarregar os pesos na horizontal para os pilares e os pilares para a fundação. Então, é importante isso. Falando rapidamente sobre estrutura, eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo o curso têm o conhecimento sobre estrutura. Então, eu não vou me ater a muitos fundamentos dela. Mas alguns princípios da estrutura. O ideal é sempre esconder o máximo possível a estrutura, não deixar ela aparente. Então, vamos estar utilizando um perfil aqui de pilar, um perfil de viga de 14 centímetros para deixar ela bem escondidinha dentro da parede. Tá bem? Vamos estar fazendo apenas isso como forma didática. Não quer dizer que na prática esse projeto seria feito dessa maneira. E aqui dentro do Unbox App temos duas formas, vigas por pilares e vigas por parede. Eu vou demonstrar primeiro vigas por pilares, que é uma coisa bem interessante. Eu vou escolher aqui a minha família, se tivesse mais de uma família carregada, já teria aqui, você poderia escolher. Vou colocar mais opções. A largura do pilar, qual vai ser a largura? Eu vou deixar uma largura fixa, e ele já deixou aqui para mim de 14. E a altura? Como é que podemos fazer essa altura? Se você já tiver um cálculo, um pré-dimensionamento, você pode estabelecer aqui a altura, tá bem?
Alguns vão admitir um pré-dimensionamento, chega a ser até grosseiro, se eu pegar o vão e dividir ele por 10. Isso seria uma altura relativa. Isso vai depender de muitas coisas. Mas vamos utilizar esse parâmetro para ter uma ideia, porque aí vamos ter alturas de vigas diferentes. Mas eu vou deixar assim, tá? Uma largura fixa de 14 e o vão dividido por 10 vai ser a altura. Eu vou criar. Como é que eu vou fazer? Quando eu clico em criar, ele vai me pedir um pilar. Eu vou desmarcar aqui a cadeia, porque eu quero criar apenas um por um. Então, vou clicar em criar. Eu vou selecionar o primeiro pilar. E agora o segundo pilar. Ele não está selecionando, acho que por causa do grupo que está sobreposto. Se eu ocultar temporariamente aqui, eu vou clicar em criar. Seleciono um pilar, seleciono outro. E ele vai criar essas minhas vigas intermediárias, olha. Eu tenho certeza que alguns podem estar questionando. Anthony, algumas estão fora do eixo. Na verdade não estão, é porque os pilares eles não estão alinhados pelos eixos dele, mas o Onbox ele já pegou o eixo de cada um dos pilares. E até interessante sobre essa ferramenta, eu vou até colocar aqui, olha, 2 pilares. Deixa eu até copiar aqui alguns pilares em planta, para termos uma ideia de como a ferramenta ela funciona melhor. Está reexibindo. Pronto. Já temos aqui esses pilares que criamos para exemplo. Se eu coloco aqui em criar, eu seleciono o primeiro pilar, o segundo pilar, ele já vai criar a viga bem alinhadinha entre eles. Se eu quiser que essa viga seja alinhada pela face, eu vou clicar na viga e depois eu clico no pilar. E ele já fez a troca para o outro lado. Se eu quiser para isso, eu repito o processo. E ele vai alinhar para mim. Olha que interessante. Opa. Criei aqui errado sem querer, eu vou estar apagando. A mesma coisa vai funcionar para esses dois aqui, ó. Criei, ele foi aqui para o eixo, seleciono a viga, seleciono o pilar e ele já vai lá para o cantinho. E assim eu posso estar criando a minha estrutura conforme a minha necessidade. Ok, até aí ficou bem claro. Vou estar apagando esse modelo. E aqui eu posso estar alinhando em planta. Eu já criei as minhas vigas. O interessante é ter essa altura também, porque quando eu oculto temporariamente aqui o meu apartamento, ele já vai ter algumas alturas definidas para mim. Por exemplo, 14 por 50, 14 por 40, 14 por 60. Perceba que as alturas são diferentes. Isso é por causa da distância do vão, ou seja, de uma distância de um pilar para o outro. Eu vou vir aqui em planta novamente. Eu vou criar temporariamente uma planta de estruturas. Eu vou vir em vista. Criar uma planta estrutural. Eu vou criar uma planta de estrutura do primeiro pavimento. A planta de estrutura ela vai ter um corte baixo e demonstrar também a parte de cima do pavimento inferior. Eu vou ocultar aqui, ó, o meu grupo. E agora eu posso estar alinhando todas essas minhas vigas. Preciso criar também algumas vigas intermediárias para ter uma comunicação das estruturas, para não deixar um grande vão aqui no meio. Vou pegar essa viga aqui também, é um pouco maior.
vamos fazer dessa forma, porque nós não vamos ter um pilar aqui central, mas a carga que fica aqui, ela seria descarregada entre esses dois pilares, entre esse aqui, e metade dela iria também para esses dois pilares, então fica bem distribuídozinho. A mesma coisa vai estar funcionando com esse outro pilar. Opa, estar alinhando aqui. Pronto, vamos estar trabalhando com essa estrutura por hora. Perceba como ficou aqui. Eu tenho 7 pilares e dentre esses 7 pilares eu vou ter algumas vigas. Posso até estar filtrando aqui para fazer um cálculo bem rapidinho. Eu tenho 9 vigas e eu tenho 7 pilares. Beleza? Vou estar reexibindo tudo. E temos aqui agora a nossa estrutura. Eu já posso perceber algumas coisas. Por exemplo, essa minha parede ela não está alinhada com a minha estrutura. Essa daqui está batendo, está ótimo, está bem posicionadazinha. A principal dificuldade que vamos ter, pelo menos a princípio, é com essa viga que corta aqui e essa aqui do quarto. São essas vigas intermediárias. Então, para ter certeza se isso vai ser um incômodo ou não, o que é que podemos estar fazendo? Criando o nosso forro. Então, vou vir aqui, olha, na minha planta de térreo. Eu posso vir tanto na planta de térreo ou na planta de forro propriamente dita. Posso criar aqui, ó, tem uma planta de forro. Vou estar reexibindo. Eu vou entrar no grupo. Editar grupo. Vou vir aqui em arquitetura. E eu vou criar o meu forro. Criar forro não há mistério. Quando selecionamos a ferramenta forro, ele já vai trazer aqui um forro simples para mim. Isso já me serve. E já tem até um forro automático, onde ele vai identificar os limites da parede. E ele vai colocar um forro para mim, a uma altura de 2,60. Então vou clicando nos ambientes. Pronto. Posso até dar uma concluída. E agora eu vou criar aqui um corte para observarmos melhor como é que ficou essa parte. Eu vou abrir esse corte. Vou colocar cores consistentes. E nós temos aqui o nosso projeto. Essa nossa viga ela não está alinhada na parede. Vou até observar ela aqui, ó. Posso estar alinhando. É até interessante. Eu vou apagar essa viga para demonstrar também a outra funcionalidade. Porque mostramos como criar vigas por pilares, mas temos também vigas por parede. Ele vai perguntar primeiro o tipo da viga, a posição, se eu quero uma viga superior, uma viga inferior ou uma viga invertida. Vamos explicar rapidamente como são elas aqui. Uma viga superior seria essa parte de cima da estrutura. Até aí sem nenhuma dificuldade. Uma viga inferior, a parte de baixo, ou seja, do nível abaixo. E uma viga invertida, que também vai ser uma boa solução em alguns casos, é quando eu vou utilizar uma viga que ela não vai estar começando aqui, a parte superior. É como se fosse uma viga inferior, mas atrelado ao pavimento de cima. Entende o que eu falo? Por exemplo, uma viga superior invertida. Ela vai ser criada nessa parte aqui, nessa parte de cima do grupo, mas não nesse nível, no nível de cima. Ok? As dimensões ele vai estar perguntando para mim. A altura fixa, eu posso colocar também o vão dividido por 10. A minha largura eu vou deixar fixa. Então as funções são basicamente a mesma. Eu vou criar e eu vou selecionar a parede. Diferente de selecionar os pilares, agora eu seleciono a parede. E ele já vai fazer esse cálculo para mim dessa minha viga.
E olha que ele foi até o finalzinho. Isso vai ser interessante também porque eu tenho um balanço, né, da minha laje. Então vou dar um prolongamento dessa viga. Ok, então temos aqui agora a nossa viga por parede. Criamos aqui o nosso forro, então vou até habilitar aqui o meu corte. E vamos fazer aqui algumas observações, né? Deixa eu ver aqui no térreo. Falamos que o principal problema vai ser nas vigas intermediárias. Talvez não está aparecendo na vista. Temos uma viga aqui, ó. Talvez se eu inverter o lado fique mais fácil de observar isso, né? Trazer para cá e inverto para o outro lado. Pronto, temos aqui a nossa viga. Veja o que está acontecendo. Essa minha viga é uma viga muito alta, de 70 centímetros. Talvez não haja essa necessidade se utilizar o pré-dimensionamento de ser um vão dividido por 10. Aqui eu tenho 37, né? Eu tenho, melhor dizendo, 3 metros e 70 centímetros, 370 centímetros. 370 centímetros dividido por 10 daria 37 centímetros. E se eu fizer um arredondamento, eu poderia estar colocando uma viga de 40. E quando eu coloco uma viga de 40, o forro que eu coloquei aqui já escondeu essa minha estrutura. Então já resolveu o meu problema. Vou vir até aqui no meu 3D. Se tratava dessa minha viga. E essa minha viga aqui, ó. Vamos estar vendo como ela está funcionando, como ela está se comportando. Criando um corte aqui, invertendo a sua posição. Eu vou estar colocando cores consistentes. Temos aqui o mesmo caso. Eu posso estar até criando essas minhas cotas. Esse meu maior percurso, que é da viga que vem dessa parede, e ela vai ser descarregada nessa viga daqui, ela vai ter aproximadamente 47 centímetros de altura, ou seja, 50. Se eu coloco uma viga de 50, aqui já resolve o meu problema. Meu problema quanto à estrutura. Ainda não escondeu. O que é que eu poderia fazer aqui? Eu posso trabalhar detalhes no forro, fazer um roda-teto, algo assim, se for mais simples. Ou até então eu posso estar selecionando também, ó. Eu posso vir selecionar todas as minhas vigas do meu projeto. Vou querer apenas as minhas vigas. Vai ter múltiplos tipos selecionados, porque são muitas alturas diferentes. Eu posso até colocar um deslocamento, porque imagine assim, eu vou até habilitar aqui um corte para observarmos melhor. Na prática nós vamos ter um pavimento sobre o outro. Então vou copiar o grupo aqui para cima. Tudo bem até aí? Essa minha viga, ela não precisa morrer embaixo da minha laje. Ela pode também fazer parte da minha laje, a minha laje ser engastada nessa minha viga. Isso também é possível. O que não é possível é a viga ser alinhada com o piso acabado, porque eu preciso ter o contrapiso e preciso ter o meu revestimento. Então eu tenho que deixar no mínimo 5 centímetros aqui de diferença, tá? E isso quando a viga ela não vai poder ser escondida na parede, como é o caso desse exemplo aqui. Então eu poderia estar selecionando muito bem apenas essa viga, ou então todas as vigas se eu quisesse, e subisse ela uns 10 centímetros, porque aí esconderia ela do meu forro.
Mas como estamos falando de uma forma apenas didática, para não deixar muita dificuldade, eu vou apenas alterar ela aqui, tá? Eu vou colocar também uma viga de 40 para ela ficar escondidinha no meu forro. Lembrando que esse é um projeto didático. Então essa seria a solução mais simples. Essa daqui, ela poderia até estar continuando, porque isso aqui seria apenas no corredor. E seria como uma abertura de vão, então não há problema ter essa viga aqui. Então pronto, eu já tenho a minha estrutura. Agora eu tenho duas opções. Eu posso agregar essa estrutura ao grupo, ou então eu posso também criar um grupo à parte. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou desagrupar esse projeto, esse apartamento. Eu vou selecionar tudo aqui, inclusive toda a minha estrutura. Eu vou criar um novo grupo. E vou dizer que é apartamento com estrutura. Criamos aqui o nosso grupo. Eu vou desmarcar aqui a minha caixa de corte. Agora veja que interessante. Eu vou selecionar o meu outro tipo de apartamento. Seleciono todas as instâncias em todo o projeto. Ok. Eu vou alterar esse meu apartamento de apartamento para apartamento com estrutura. Deixo o Revit processar. Concluiu aqui, demorou um pouco por causa do processamento. Eu já pude perceber algumas coisas, né? Os apartamentos ficaram um pouco tortos. Isso foi por causa da posição geométrica. Então eu vou estar desfazendo esse meu processo. Eu vou estar salvando. Eu vou desfazer até ter um grupo à parte da estrutura. Pronto. Então tenho aqui apenas a minha estrutura. Eu vou criar um grupo apenas da estrutura. Assim vai ser bem mais simples. Estrutura. Vou vir na minha planta de térreo, pegar essa minha estrutura. Eu vou estar copiando ela para a minha posição correta. Selecionando essa posição. Já encaixou bem direitinho com o DWG que nós tínhamos, olha que interessante. Aí temos essa estrutura. Eu vou estar espelhando ela. Selecionando as duas instâncias. E espelhando novamente. Pronto. Agora temos a nossa estrutura no nosso térreo. Vou desmarcar a caixa de corte. Esses meus grupos laterais aqui eu não vou precisar. Eu vou selecionar o grupo da minha estrutura, vou selecionar
todos eles. E eu vou copiar para os pavimentos superiores. Pronto, então nós já temos a nossa estrutura. Eu vou estar... Criamos até aqui na cobertura, né? Esse da cobertura foi desnecessário, eu vou estar apagando esses daqui de cima. Pronto. Agora eu vou vir aqui no Box App. Eu vou unir. Primeiro de tudo, eu quero unir pilares à parede. Para fazer essas uniões. Depois eu vou unir vigas com paredes e vigas com pisos também. E por último, vigas a pisos. Interessante que mesmo estando em grupos separados, o Revit ele faz essa união, ele faz essa subtração. Isso vai ser importante também na hora de gerar quantitativos. Pronto. Faltou também unir pilares a pisos. Pronto, agora nós temos o nosso prédio bem estruturado, com todas as nossas vigas, todos os nossos pilares. Isso vai ser importante para nós posicionarmos corretamente a nossa caixa d'água. Na próxima aula vamos estar fazendo apenas algumas correções. Eu vou encerrar agora para a aula não ficar muito extensa, para a aula ficar um pouco mais curta. E vamos estar fazendo a estrutura da parte intermediária, das partes sociais, por assim dizer, de cada pavimento e também do quinto aqui. E depois que fizermos essas correções e depois que colocarmos essa estrutura nessas áreas comuns, vamos fazer aqui algumas pequenas correções para não ter esse aspecto de estrutura nas fachadas. E após isso vamos retomar a nossa caixa d'água, ok? Então essa foi a aula de hoje. Eu agradeço que você está nos acompanhando até agora. Se você está gostando do nosso curso, então se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, mande para os amigos. Se ficou alguma dúvida, deixe aí no comentário que estaremos tirando o mais rápido possível, tá bem? Eu agradeço seu apoio e nos vemos na próxima aula. Então, tchau!